Soubemos hoje, lemos, a lamentável e injustificável ação do Clube de Regatas Vasco da Gama, por parte da sua direção, no que diz respeito ao fim do departamento, fim prático do departamento paralímpico do clube. O Vasco foi pioneiro na iniciativa de dar oportunidade para que os atletas paralímpicos usassem a camisa do Vasco, o manto Cruz Maltino, por anos, desde 2004, no primeiro projeto, do qual fazia parte a Sportec, treinador de natação Ricardo de Moura, e na ocasião o Mauro Brasil, que ficou anos sendo uma referência no esporte no Brasil, como nadador. Posteriormente, houve remo. Posteriormente, tênis de mesa, futebol de 7. O Vasco, por ter certidões positivas com efeitos negativos, mas principalmente por ter o seu esporte paralímpico funcionando, teve um aparato da Confederação Brasileira de Clubes em 2017 para a reforma do parque aquático do clube. Claro que o Vasco gastou com a reforma da arquibancada, com outras pendências que havia, mas houve importância e uma verba importante de R$ 1.200.000 que foi alocada para aquele setor, para que o parque aquático pudesse ser reinaugurado. Esse valor mensal de R$ 20.000 para tanta gente, para ajudar tanta gente, para colocar o nome do Vasco numa ação positiva, numa ação social, numa ação de entendimento da importância daqueles seres humanos que estão ali fazendo um trabalho e que se orgulham de fazer esse trabalho no Vasco. Esse valor é prioritário. Nós estamos vivendo uma inversão de valores dentro do Vasco. Isso é prioritário. Por que é prioritário? Não é um valor tão grande. Está na essência da história do Vasco esse tipo de ação. Existe há 16 anos. Mas é um mais do mesmo da atual direção do Vasco. O que ela fez no Colégio Vasco da Gama, a assinatura absurda da carta na semana passada, do documento da CBF na semana da FERJ na semana passada, dizendo-se favorável a que voltasse futebol no meio dessa pandemia. O fato de ter se valido de uma medida provisória, e até então, se tivesse em dia, não havia problema, mas sem estar com os salários em dia, usando a suspensão do contrato que a medida provisória dava oportunidade, mas ao mesmo tempo sem pagar o para trás, deixando para trás sem nenhum tipo de satisfação. Demissão de funcionários no início da semana, e agora que se sabe é isso, que se fecha esse departamento. Houve tanto gasto desnecessário nessa gestão. Chegou aí para Conselho Deliberativo o fato de que o Vasco tinha um departamento médico que gastava X na gestão anterior e que passou a gastar Y, que é muito mais do que R$ 20.000, na gestão atual. Que acabou com o CAPES, que acabou com o aspecto científico que existia e gasta mais. E eu estou dando um exemplo, podia dar vários. Qual é o cerne da questão? O que se gastou no Vasco com essas empresas terceirizadas que resolveriam o problema financeiro do Vasco, que só se agravou com as pessoas que estavam à frente disso e que teoricamente resolveriam esse problema? O que aconteceu? Quanto o Vasco gastou com isso?
O Vasco estourou o orçamento com isso. 20 mil reais é brincadeira perto do que foi gasto nisso. Mas é uma grande brincadeira que é feita dentro do Vasco, com funcionários do Vasco. É uma grande brincadeira que é feita no Vasco com relação a ações que são a essência do Vasco, que estão sendo largadas por essa direção. Outro dia, surgiu 9 meses no Remo de ajuda de custo. A direção não paga, a direção não está nem aí. 9 meses. E é em todos os setores. Naqueles setores que ganham pouco, que ganham menos, que as pessoas precisam daquilo muitas vezes é para comer. Precisam daquilo muitas vezes é para subsistir-se. E o Vasco toma o caminho contrário. O Vasco utiliza o valor de 150 mil sócios novos, diz que vai usar tudo aquilo para pagar salário, depois de haver dito que se tivesse 50 mil seria ótimo, teve 150 mil de presente dado, e não consegue manter o básico, não consegue pagar os salários em dia, não agora, no período da pandemia, antes, e não se mexe. E desde o início da pandemia sabia o problema que o Vasco passaria, e não se mexeu, e não cobrou, e não foi às entidades, e não foi ao poder público, e não foi à imprensa para dizer que é um clube sem fins lucrativos, que é um clube que tinha esporte paralímpico, que é um clube que fazia ações sociais, que é um clube que tem um colégio dentro dele. E parece fazer o contrário, parece querer tirar todas essas belas obras que o Vasco tem, ou diminuí-las, ou extingui-las, para a manutenção de um status quo que é completamente dísparo da história do Vasco, dos preceitos do Vasco. E aí a única coisa que se fala é sobre a volta do futebol, é sobre a possibilidade de você ter no futebol o recebimento através da receita de TV. E nada o Vasco fez, nada, absolutamente nada, em termos de uma entrevista, uma exposição na imprensa, em 60 dias, para falar o óbvio, para falar que é um clube sem fins lucrativos, para falar que é um clube que tem ações sociais, para falar que é um clube que precisa ser ajudado, falar que é um clube que sabe que está em débito, mas nesse momento precisa de arrumar uma forma de se ter condições de sanar pelo menos os problemas nesse período. Mas o Vasco não se manifesta. O Vasco demite. O Vasco extingue. O Vasco dá de ombros. E numa circunstância como essa, faz o que fez hoje. E acha que está tudo certo. Acha que está tudo bem, cortamos um gasto. Não tem dimensão do que estão cortando. Estão cortando um pouco da alma do que é o Vasco. É um projeto de 16 anos, é um trabalho de 16 anos, independentemente de administrações. Não se pode fazer isso. Ou achar que se faz isso de forma impune. É muita falta de vascaínismo, é muita falta de percepção do que é o Vasco. É um péssimo exemplo dado para as novas gerações. É um péssimo exemplo dado à sociedade. É um péssimo exemplo dado à torcida do Vasco. É um péssimo exemplo dado a quem queira gerir o Vasco no futuro. É um péssimo exemplo dado em termos institucionais. A direção do Vasco precisa ser chamada à responsabilidade pelo que fez, pelo que faz e pelo que provavelmente pensa em fazer com o clube.